Atos capítulo número 9, louva a Deus pela sua vida, você que está aqui, você que está em casa, dá tempo de você compartilhar para alguém. Alguém vai dizer, pastor, mas eu vou compartilhar um culto desse? Se você quer compartilhar outro tipo de culto, tem uma emissora chamada Canção Nova, lá tem bastante culto para você compartilhar, são bem normalzinho. Mas aqui tem um culto que está mudando a vida de pessoas, está libertando drogados do vício, prostitutas da prostituição, homens sem família estão sendo pais de família, viu? Cânceres estão sendo arrancados, doenças expelidas. Eu louvo a Deus por isso. Na nossa loucura há mais sabedoria que a sabedoria dos homens. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje aqui. De fato que hoje eu não vim pregar uma mensagem, e eu confesso para vocês que muitas vezes é uma confissão minha. Deus me deu umas mensagens bem interessantes, bem densas, bem pesadas, e eu reluto em falar, porque eu te confesso que às vezes eu fico guardando, dizendo assim, só isso que eu vou guardar para um dia que a igreja estiver mais conhecida, tiver mais relevância, né? Tiver mais alcance. Então, quem sabe, porque o conteúdo, irmãos, ele é tão pesado, e pesado no sentido bom da palavra, que a glória de Deus é pesada, né? Quando vem, mas parece que Deus quer que eu pregue isso. Então, vamos lá, vamos pregar, porque hoje eu quero dizer que Saul vai ter que cair para Davi se levantar. E eu não vim aqui trazer uma mensagem que vai te impressionar, eu vim aqui compartilhar algo do coração de Deus para a sua vida. E eu queria que você abrisse Atos capítulo número 9. Atos capítulo 9 vai falar da conversão do nosso irmão Paulo, ou Saulo. Eu quero explicar algumas coisas e depois nós vamos pregar de fato a palavra. Depois nós vamos cear, depois nós vamos ofertar. Não, na verdade a gente nem sabe o que vai fazer, porque o Espírito Santo pode descer a qualquer momento. Então não se iluda, eu não estou com o controle. Eu queria que nós cantássemos 10 minutos, nós cantamos 35. Esse Jesus não era para ser assim. Você que pensa, era para ser assim mesmo. E eu desafiei alguns a pregar, ninguém quis pregar, porque eu não estava querendo pregar. Eu estava querendo continuar ali adorando. Mas vamos lá, glória a Deus, no próximo tem mais. Nós vamos fazer isso até que tenha fila aqui. Até que tenha fila. Aí quando começar as filas, aí nós vamos ter que ver como fazer. Eu li algo interessante, viu? Eu estava ali no meu canto e eu abri, interessante que tudo fala mesmo, né? Eu abri esse livro que eu ganhei agora, eu não conhecia esse livro aqui. E eu abri aqui nessa página, olha só, eu quero ler para você. Quem está me ouvindo? Conta-se que em Azusa, num raio de 3 quilômetros, podia-se deduzir que estava em outro planeta, dado o nível de glória experimentado nas ruas. Quem me dá um livro desse quer que eu fique mais louco ainda. E eu vou ficar. Eu vou ler todo ele. Atos capítulo 9. Quem achou, diga amém. Amém. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo ele em terra, viu, ele não caiu do cavalo, caindo ele em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e só lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, cego, sem ver, não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Esse é o problema quando você diz eis-me aqui.
Eis-me aqui, Senhor. Aí Deus diz, levanta e vai na rua direita e pergunta, na casa de Judas tem um homem de Tarso, o nome dele é Paulo, Saulo. Ele está orando. E numa visão ele viu que entrava na casa um homem chamado Ananias, ia colocar a mão sobre ele para que ele tornasse a ver. E respondeu Ananias. O que agora há pouco falou, eis-me aqui, respondeu, Senhor, muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mais ou menos Ananias está dizendo assim, Senhor, será que o Senhor está falando a verdade mesmo? Eu é para ir lá nesse homem que mata os crentes? Aí Deus diz, 15, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, agora já é irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te torne a ver, e não só torne a ver, mas seja cheio do Espírito Santo. E logo, não demorou muito, logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Conversão de Saulo, o nosso irmão, que se encontra no livro de Atos capítulo 9, se você quiser anotar, em Atos 22, do capítulo 22, do versículo 4 ao 24, em Atos 26, do 1 ao 19, Paulo, em sua defesa, também vai relatar com alguns outros detalhes a sua conversão. A conversão desse homem nos ensina algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês sobre o que Deus está fazendo nesses dias, acabou de fazer. Não precisa muito para você olhar para a minha esquerda e ver. Dá um close aqui, dá um close para nós aqui. Naquelas cestas ali, que a igreja vai distribuir, foi um projeto do irmão, e ele diz, pastor, a igreja vai entregar isso aí tudo, viu? Essa igreja que vocês criticam aí, quando vocês estão falando, nós estamos fazendo. Nós estamos como Neemias, quando Sambalate e Tobias o interpelaram, ele estava em cima de um muro, conta a história, em cima de um muro com uma espada numa mão e a colher de um pedreiro na outra, e começou a chegar a meia dúzia à toa, porque quem fala dos outros para mim é à toa, não tem o que fazer da vida, não tem nada mais importante da vida, a vida dele é tão sem graça que ele tem que falar dos outros, a vida deles é tão sem graça, eles não conseguem falar nem deles, a vida deles é tão monótona e sem graça que eles têm que falar dos outros, porque a vida dos outros é mais interessante que a deles, que se fosse interessante a vida deles, eles iam falar deles, mas é tão sem graça a vida deles, que eles têm que falar dos outros. Na verdade, Sambalate e Tobias chegam e dizem, se tem um muro aí, homem, tem uma raposa vai derrubar. Sabe que o inimigo joga abaixo, que é para ver se você entra na dele. Então ele joga abaixo, para ver se você vai descer no nível dele, mas quem está em cima não desce, ainda responde assim, sai para lá que eu estou muito ocupado, eu não posso nem responder a anedota de vocês, eu tenho uma obra grande na minha mão e eu não tenho tempo para paroleiro e faroleiro. Desse jeito aí, isso aqui é uma parte, fora os que já foram entregados, fora os que vieram hoje nascer. Olha lá, tem um monte, e aquele negócio lá está cheio também. E para provar que a gente não puxa braço para o nosso assado, nós vamos ajudar uma instituição não crente. Esse mês aqui o projeto da assistência social me enviou, e nós conversamos, e nós vamos auxiliar uma instituição, glória. Tá descendo o varão. Cheio. A instituição chamada Vovolar. Nós vamos ajudar os velhinhos lá. Os velhinhos não quiseram Jesus a vida inteira, agora nós vamos lá ajudar eles. Vamos dizer que Jesus levou a comida para eles, a roupa para eles, o papel higiênico para eles. E o ministério está com um projeto assim, e se eu não estou equivocado, em setembro vai sair um sopão, porque cada mês vai ser um projeto, porque a gente vai dar foco, né? Porque não adianta mais nós levantar 300 projetos. Como eu disse, irmãos, se nós quiser, tem projeto, né?
a revelia. Tem muito. Então nós estamos com um foco muito claro e esse mês nós vamos fazer algo pela Vovolar. Amém? Glória a Deus. Temos que pregar, né, gente? Vocês querem ouvir alguma coisa? Deus é bom. Pronto, preguei. Vamos para casa. Dava para ser, né? Que Deus é tão bom. Se você experimentar a bondade de Deus, irmão, nunca mais vai ser o mesmo. Você não vai mais fazer beicinho para Deus. Você não vai mais brigar com Deus. Deus é bom. Deus é bom. E bom é Deus. Mas vamos lá. O Atos capítulo 9, Atos 22, Atos 26 vai contar a história de Saulo ou Paulo. Deixa eu falar um negócio para você entender isso. Porque a par do fogo que caiu e vai cair daqui a pouco, nós também somos uma igreja inteligente. De fato que não vamos sair do culto hoje dizendo como é que estava o culto, que o pastor pregou. Não sei o que ele pregou, mas estava bom. Porque aí nós resultaríamos sem efeito essa presença. Por quê? Porque, na verdade, quem sabe esse ambiente não vai estar amanhã de manhã. Mas se você pegar a palavra, você vai ter condições de criar esse ambiente de novo, um lugar para Deus. Criar um lugar de habitação para Deus. Atrair a sua presença, cultivar a sua presença. Então é muito importante que nós entendamos, por exemplo, Saulo e Paulo são a mesma pessoa. Alguém diz assim, Saulo, pastor Oséias, Deus trocou o nome dele para Paulo. Isso não é verdade. Saulo e Paulo é o mesmo nome, com idiomas diferentes. Quer ver uma coisa? Como que se fala Pedro em inglês? Quem sabe? Quem quer ir para os Estados Unidos fazer missões? O pastor Sérgio, rapaz. Ninguém falou, o pastor... É que um dia o pastor Sérgio me disse assim, que ele tinha um amigo. Ele trabalhava numa lanchonete e vendia fiado. Posso contar essa ou não posso? E ele trabalhava numa lanchonete, ele vendia fiado. E quando foi final do mês, o tal do fulano foi pagar, e o pai era o caixa, e disse assim, o fulano, como é que é o seu nome? Jamie Peter Sauer. Jamie Peter Sauer. E diz que o pai procurou na lista, não encontrou. Senhor, o seu nome não está aqui. Não, eu comi a semana inteira aí, eu quero pagar a minha dívida. Fala de novo o seu nome. Jamie Peter Sauer, não vou achar. Mas que o cara olhou assim, é Jaime Pedro Sattler. Ah, tá aqui. Só que ele era tão visionário que ele já estava falando o nome dele em English. Jaime Peter Sauer. Então, a brincadeira é para você lembrar que Jaime, ou Pedro, ou Peter, são o mesmo nome em outros idiomas. De modo que Saulo é a palavra hebraica para o nome dele. E Paulo é a versão grega para o nome dele. É o mesmo nome. O mesmo nome. Só que, quando a Bíblia fala Saulo, está falando da versão hebraica. Então Deus não mudou o nome de Paulo. É o mesmo nome. Uma versão hebraica, uma versão grega. Só que esse Saulo, ou Paulo, apesar de não ter sido mudado o nome, o resto tudo mudou. Mediante um encontro. A história dele inicia falando, por exemplo, que o primeiro mártir, deixa eu falar um negócio para você. O primeiro mártir quem foi? Estevão. Posso falar um negócio para ti? O que é mártir? Sabe o que nós achamos que é mártir? Alguém que morre por Cristo, sim ou não? A palavra mártir não é alguém que morre. A palavra mártir é alguém que testemunha. Então, de fato, todos nós somos mártires. Ainda que não morramos por Cristo. Nós associamos a palavra mártir com martírio ou morte. Mas a palavra mártir é alguém que testemunha. Então, Estevão é o primeiro testemunho que pagou com a vida, ok? Mas nós somos as testemunhas que, se tiver que pagar com a vida, teremos que estar dispostos a isso. Somos mártires de Cristo. Viu como o aleluia diminui? Mas nós falamos, queremos até a morte por ele. E esse Estevão, ele está morrendo. A Bíblia diz que ele não abre a boca. Entenda isso, você precisa entender o contexto. A roupa de Estevão cai quando ele está morrendo. Ele levando pedra na cabeça, no corpo, nos olhos. Eu imagino a dor que ele está sentindo. E ele não abre a boca para reclamar. E ele faz uma oração intercessória. Olha o poder de uma intercessão. A gente fala, né, hoje é dia dos pais. Quantos pais hoje estão orando por seus filhos? Eu vim alentar você e dizer, siga orando, Deus está ouvindo. E vai dar resposta para você. Meu pai orou por mim, fiquei um tempo afastado, me trouxe para a igreja mediante a oração. E eu estou aqui hoje porque alguém orou, porque alguém intercedeu. Então,
Quando Estevão está morrendo, apedrejado, morte dolorosa, devagar, sanguinária, truculenta, as pedras batem no seu rosto, a Bíblia diz que ele em silêncio, ele faz uma oração intercessória dizendo: Pai, perdoa eles. O céu se abre, Jesus está no trono, à destra de Deus. Ele diz: manda a pedra logo que eu quero ir logo. Em vez de dizer parem, ele diz: apedreja mais que eu não vejo a hora. Meu Deus. Em vez de reclamar e dizer coitadinho de mim que estou sofrendo, ele diz: apedreja logo e me mata, porque o meu rei está me esperando. E ele diz: Pai, perdoa eles. Quando ele diz perdoa eles, dentro do eles, do pronome eles, pronome pessoal do caso reto, eles, dentro deles está quem? Paulo. A Bíblia diz que quando você lê a história de Paulo em Atos 9, Atos 22, Gálatas, capítulo de número 1, Atos 26, Romanos 11, Filipenses 3, tudo isso é Paulo falando a sua história. Junta tudo, você vai ver que quando a roupa de Estevão cai no chão, cai no pé de Paulo. E a oração que Estevão faz dizendo: Pai, perdoa eles, está dizendo assim: eles é Paulo também. Esse que me mata agora, eu quero que o Senhor se revele a ele. Não demorou muito. A morte acontece no capítulo 3, a conversão acontece no capítulo 9, são 6 versículos, são 6 capítulos, e eu vim aqui dizer: o que separa a tua oração da resposta dela são 6 capítulos, então prossiga perseverante. Eu vim aqui dizer que 6 capítulos estão separando a tua oração da tua resposta, mas você não pode parar porque está acontecendo algo no mundo espiritual, e 6 capítulos estão te separando da tua vitória. Alguém pega essa palavra? No capítulo 9, Deus responde a oração de Estevão. Ele foi até o sumo sacerdote e pegou uma carta. O que dizia essa carta? Essa introdução para você entender o que eu quero pregar. Diz assim: Paulo ou Saulo, você está autorizado a prender, torturar e matar todos crentes que você encontrar no caminho. Junto com ele, uma comitiva bélica, um exército que o escolta, força armada, escoltando esse que agora é o perseguidor dos crentes, com uma carta que vinha nada mais, nada menos do mais alto nível hierárquico de autoridade da época, sumo sacerdote, dizendo: persegue, tortura e mata todos os que se dizem crentes, ou, como ele fala, os seguidores do caminho. Porque a igreja de Jesus, nos primeiros anos de vida, após Atos 2, quando começou a igreja, ela foi conhecida como a seita do caminho. Assim era conhecida a igreja, a seita do caminho, ou os seguidores do caminho. Só que eu acho interessante o versículo, bota na tela Atos 9, 3 para mim. Isso aqui foi interessante. Ele tem uma carta para assassinar todos do caminho. Mas a Bíblia diz que indo ele no caminho, brilhou uma luz. Eu achei interessante esse jogo de palavras, porque enquanto ele perseguia o caminho pegou ele. Não, você não entendeu. Jesus disse em João 14: eu sou o... Enquanto ele perseguiu o caminho pegou ele. Vamos fazer um trocadilho igual ao do Fabiano? Enquanto ele perseguiu o caminho, estava no caminho, o caminho se apresentou para ele. Ele estava perseguindo o caminho, mas quando ia a caminho, o caminho apareceu para ele. Faz cara de quem entendeu da glória a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele estava no caminho e de repente ele conhece pessoalmente o caminho e para de perseguir o caminho. Quando estava no caminho. Amém? E agora, o que sucede é interessante. O que sucede é bacana. Porque Saulo é uma tipologia de Saul. Por isso que eu falei de Davi e falei de Saul. Davi vai se levantar à medida que Saul cair.
Eu quero fazer esse paralelo profético aqui. É isso que eu quero falar hoje. De dois modelos, de dois paradigmas de governo, de duas estruturas que Deus constitui, e eu quero acreditar que Deus está nesse negócio. Porque olha só, o apóstolo que nós conhecemos como Paulo, eu vou dar algumas características para você entender quem ele era. Primeiro, Gálatas 1,14 vai dizer que ele era judeu dos judeus. Filipenses capítulo 3, verso 5 vai dizer que ele excedia, ou seja, ele ultrapassava todos da sua época no farisaísmo judaico. Olha só, Romanos capítulo 11, verso 1 vai dizer que ele não só é judeu de Israel, mas também da tribo de Benjamim. Atos 22, 3 vai dizer que ele foi criado e instruído aos pés de Gamaliel. Atos 22, 25 vai dizer que além de judeu, ele também tem cidadania romana. Olha só, então eu estou falando de um homem, primeiro, religioso, israelita dos israelitas, judeu dos judeus, de seita farisaica, que a todos excedia o farisaísmo. Não só era um fariseu religioso, como foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores eruditos em teologia da época. Esse era o costume, criar-se aos pés quer dizer que ele foi para a faculdade teológica de Gamaliel. Lá ele aprende tudo sobre Deus e tudo sobre a Torá, que era a Bíblia do judeu. Lá ele aprende e começa a falar o idioma grego, porque na Grécia, quando ele está pregando no Areópago, ele prega em grego. Quando ele está diante de Festo, de Agripa, de Félix, ele fala romano, ou seja, o latim, porque ele tem cidadania romana. E além de tudo ele fala o hebraico, 3 idiomas. Que homem é esse? Não é um qualquer, com uma carta em sua mão para matar quem atravessar o seu caminho, e escoltado pelos maiores exércitos da sua época. Quem não teme um homem desse, irmão? Jesus não teme. Jesus não teme. Jesus não teme ele. Jesus não teme o Hitler. Jesus não teme Stalin. Jesus não teme Mussolini. Jesus não teme nada dessa gente, porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então esse homem, ele está indo a caminho de Damasco, com uma das suas cartas. Só que eu preciso dizer isso para você. Paulo fazia o que fazia no zelo religioso. Alguém pode pensar que Paulo era um homem nefasto, mau e impiedoso. Quando esse homem, escuta o que eu estou querendo falar, diz que ele é judeu dos judeus, não é uma crítica, é um elogio. Quando ele diz que além de judeu dos judeus, ele excedia o farisaísmo, não é uma crítica, pastor Lucas, é um elogio. Quando ele diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, não é uma crítica, um desdém, é uma honraria, é um elogio. Ele é o cara. Fosse hoje, ele seria um teólogo, PhD em teologia ou doutor em divindades, que está na moda, formado no Instituto Mackenzie, presbiteriano, leu 72 vezes a Bíblia, fala 3 idiomas, estudou o grego, o hebraico, o aramaico e xaramanaico ainda junto. Não, esses são os pentecostais de estudo. Esses os teólogos não entendem não, do xaramanaico eles não entendem. Eles até dizem que isso não existe. Até pisar aqui, quando eles pisar aqui eles vão ver que existe. Aí esse homem, ele está fazendo tudo que faz, matando em nome de Deus. Ele não está fazendo isso por maldade, irmão. Ele não está fazendo isso por leviandade, Ele está fazendo isso em nome de Deus. Porque se você prestou atenção, que eu disse que ele foi pegar uma carta, com quem ele foi pegar a carta, Carlos? Com o sumo, o Papa da época. A mais alta autoridade religiosa da época lhe deu uma carta para matar em nome de Deus. Me desculpem os católicos, mas a Santa Inquisição matou muita gente porque diziam que eram bruxos e feiticeiros, porque tinham se convertido e falavam línguas estranhas. Como os meus irmãos, se você é católico, não tenho nada contra você pode pisar aqui quanto tempo você quiser, mas a história não muda. Os católicos mataram mais que Hitler. Em nome de Deus. Porque pensavam diferente. Porque criam diferente. Porque começaram a falar as línguas que você fala hoje,
eles diziam que estavam endemoniados e eram bruxos e eram queimados em fogueiras. Leia a história. Ou alguém vai arrancar os anais da história e vai dizer que esse pastor aqui está falando mentira. Não feche os olhos. A verdade é a verdade, ainda que custe o que custar. A verdade é a verdade, ainda que soe como mentira. A verdade é a verdade, ainda que aflige o coração de quem a ouve. Mas nada podemos senão pela verdade. Pois nosso pastor amigo Jorge Linhares, nosso inspirador, um pai geracional, não está sendo processado e quase preso por falar que homem é homem e mulher é mulher? Tendo que ir para a delegacia prestar esclarecimento, porque num púlpito como esse diz que homem é homem, mulher é mulher. Mas Deus precisa desses homens que não trocam a verdade em forma de mentira, porque não tem compromisso com nada a não ser com Deus. E ainda que morram, morram por Cristo e por uma verdade que creem. Preguei há poucos dias uma causa para morrer. O Evangelho é o Evangelho, e esse homem está matando em nome de Deus. Os islãs estão matando em nome de Deus. Posso dizer um negócio? Os crentes religiosos e os pastores estão matando em nome de Deus. Estão excluindo de suas igrejas pessoas que pensam diferente, se vestem diferente. E o problema é que acham que estão fazendo no zelo religioso em nome de Deus. A minha esposa até os 16 anos não queria ser crente, sendo filha e neta de pastor. Boa parte da família dela, sendo filha de pastor, estava desviada até poucos dias atrás. O meu pai, quando virou pastor de uma religião aqui muito famosa, se desviou. Quando era crente estava bem, firme, forte, obreiro. Quando virou pastor, escandalizou tanto que desviou. E essas almas estão indo para um buraco chamado inferno, porque homens que se dizem de Deus estão usando a palavra de Deus para o seu bel prazer e para os seus interesses próprios, cujo Deus deles é o ventre. E eu digo, Maranata, hora vem, porque quando vier o rei, vem o trono, e quando vem o trono, vem o julgamento. Pastor, você está irado? Capaz, estou felizão pra caramba, gente. Eu estou mó beleza. Só que nós precisamos ser verdadeiros. Para Davi se levantar, Saul tem que cair. Chega de nós colocarmos as pessoas no inferno porque elas pensam diferente de nós. Chega de nós colocar as pessoas no inferno porque elas se vestem diferente de nós. Há pouco tempo atrás, se eu usasse uma jaqueta rasgada dessa numa igreja, eles diriam que eu estava endemoniado. Teve um rapaz da família da minha esposa que viu a tatuagem que ela tem com o nome do meu filho e se escandalizou. E disse, você não é crente? Pastor, então quer dizer que pode? Fica na consciência, mas eu não tenho amparo bíblico para dizer que não pode. Sabe qual é o problema? É que os jovens que estão debaixo de uma autoridade de pai querem fazer tatuagem e os pais não deixam, eles vão lá e fazem, daí são rebeldes, não pela tatuagem, mas porque estão desobedecendo seus pais. Quem entende diz amém. Então quer dizer que nessa igreja pode tatuagem? Não, essa igreja não pode tatuagem, a igreja não vai fazer tatuagem, quem vai fazer é você, se você quiser. Sabe, eu acredito no evangelho, gente, que as pessoas não vão mais perguntar assim, pastor, é pecado fazer tatuagem? Cara, se o Espírito Santo não falou o teu coração, se é ou não é, se você ainda tem dúvida, não faça, porque tudo que não é pela fé é pecado. É pecado deixar barba, se você fica feio, se fica bonito, não. Eu queria que essa gente que fala que calça rasgada é pecado, falasse com Isaías, que rasgou a parte da bunda e andou 3 anos em Jerusalém com a parte da bunda rasgada. E quem mandou ele rasgar a parte da bunda foi Deus. Ô bando de fariseu hipócrita, religioso. Mas Saul vai cair, Davi vai se levantar. Eu não estou irado com ninguém. Não estou mesmo, gente. Só que eu preciso criar uma igreja preparada para um avivamento. Segunda-feira, na reunião de líderes, eu falei, eu estou aqui, eu não vim pregar. Eu vim preparar vocês para a onda do avivamento, para que vocês mesmos, quando bater o fogo na porta, não digam que é diabo, que não é de Deus, e rejeitem aquilo que durante anos nós lutamos para que viesse.
Porque quando vem o avivamento, irmão, muitas coisas fogem do controle. Muitas coisas não são como nós queremos. Muitas coisas não soam como nós queríamos que soassem. O culto já não é mais para me agradar. A performance já não é mais para um auditório. O único que tem que ser adorado aqui, tem gostado desse culto, se chama Jesus Cristo. Se nós ainda temos, querido, faz tempo que eu não te via. Tá bem? Glória a Deus, que bom te ver aqui. Pensa. E o único que tem que sair daqui dizendo assim, que cultaço, é Ele. Ele merece esse culto. E nós não estamos aqui preconizando uma religião. Escute, agora esse pastor que vos fala é radical com o pecado. Radical. Contra problemas morais, falhas de caráter, eu sou revoltado com isso. Só que ao mesmo tempo eu sou revoltado com a religião. Quem me entende? Quando eu falo essas coisas, quando eu falo de um rapaz que batizou com argola na orelha, do outro que fez uma tatuagem, do outro que veio para o culto de bermuda, do outro que usou um tênis, eu estou falando de coisas que são preferências e não pecado. Para que se esclareça isso, porque pode surgir um bum zum zum, e como eu tenho pavor de zum zum zum, hoje é um culto de ceia, eu falei isso na reunião de líderes, vou falar para a igreja em nome de Jesus, não confunda preferências com doutrina. Alguns preferem barba, outros não. Alguns preferem cabelo comprido, outros não. Alguns preferem brinco, outros não. Alguns preferem calça social, outros calça jogger. Alguns preferem uma adoração mais sacra, outros preferem worship, outros preferem pentecostal, outros preferem adorar com um blues, uns preferem uma pregação gritada, outros preferem um estudo bíblico. São preferências e não doutrinas. E até pouco tempo nós colocamos as pessoas no inferno pelas nossas preferências. Porque eu desafio qualquer um dessas pessoas a vir aqui me provar pela Bíblia que o que eu estou falando está errado. Eu venho aqui humildemente, peço perdão pelo tudo que eu falei e me retrato diante do Eterno. Diante do Eterno eu me retrato. Amém? São pessoas que têm zelo religioso, mas nunca conheceram Jesus. Porque quando a luz brilha, a primeira pergunta é: quem és tu? Mas não era tu que andava com o sumo sacerdote? Não é tu que é fariseu dos fariseus? Não é tu que é judeu dos judeus? Não é tu que excede em zelo? Não é tu que anda com o sumo sacerdote? Não é tu que foi criado na faculdade teológica? Primeira pergunta: quem és tu? Porque teus títulos não definem tua intimidade. Se você é pastor, diácono, presbítero, porteiro, não define o que você vive com o teu Deus no lugar secreto. Eu posso vir aqui com a carapuça de um pastor e viver uma vida leviana em pecado e vir aqui mentir uma fraude, dar meia dúzia de grito e enganar. Mas eu vou dizer um negócio: nesse altar aqui tem fogo queimando e não sustenta quem vive uma vida fraudulenta e dobre. Há poucos dias alguém perguntou, porque tivemos um culto meio atribuladinho aí, entrou um rapaz com uma potestade aí. E entrou mesmo. E Deus falou comigo. E usou 3 pessoas para me entregar a mesma visão, pastor Osés. E eu fiquei em paz. Né? Lembra? E alguém falou assim, será que não tinha alguma coisa no altar? Que gerou uma... Eu não estou criticando. Quem falou com uma boa pergunta, uma boa intenção. Eu disse, não, e nem falou para mim. Não vou citar nome, eu só estou dando um exemplo. Irmão, eu já vi gente tentar subir aqui e tocar e não ficou, e não vai ficar. Enquanto tiver fogo nesse altar aqui, meu irmão, eu vou dizer um negócio para ti: nós não estamos falando de uma religiosidade farisaica de super santidade. Eu tenho dito isso abertamente. Você quer ser membro dessa igreja? E viva quanto tempo você quiser. Esse lugar aqui é para você vir, ser curado, ser liberto. Amém? Agora, aqui é lugar de sacrifício. E aqui não se oferece cordeiro manco. Você pode ser crente o resto da vida, senta embaixo, adora a Deus, glorifica, mas se você quer você quer o ministério, o episcopado, você deseja subir ao altar e ministrar o povo, querido, aí a chapa ferve. Sim ou não? Entende, gente? Porque daqui pode sair vida ou pode sair?
Nós prezamos por esse lugar. Porque esse lugar aqui, irmão, é o que emana palavras. Como eu dizia hoje para alguém, né, Augusto? Eu dizia, eu estou doutrinando uma igreja. Escute-me bem, que eu acho que eu nem vou pregar mais também, já vamos cear. Outro dia eu prego. Há uma responsabilidade muito grande, eu vos peço oração. Porque diariamente quando eu entro no meu quarto e preparo as mensagens, preparo o material para as células que vocês têm sido ministrados, eu vos confesso que por muitas vezes para mim era muito mais fácil pegar um material pronto de qualquer instituto teológico e ensinar a vocês mediante uma revista que eu compraria por um valor irrisório na internet, como muitas igrejas fazem. Mas eu tenho proposto em meu coração, e quem está desde a Toca da Raposa sabe que todos os materiais de discipulado dessa igreja fui eu que criei. Todos, absolutamente todos. Fui eu que criei em joelhos e lágrimas e batendo na porta do céu e dizendo, fala Senhor que eu quero te ouvir. O que me custa muito caro, vos confesso. Porque tem dias como agora, nós estamos tocando em pontos muito cruciais, muito cruciais. Eu estou falando aqui sobre tatuagem, sobre brinco, e eu tenho apanhado muito por isso. Só que eu não posso mais escravizar uma geração nas minhas preferências. Vocês não estão aqui para me servir, eu não sou o Senhor dessa igreja, eu sou simplesmente um amigo do noivo, a igreja já tem um noivo. Então, brother, se vocês curtem um skate como o rapaz que me deu um rolamento, e agora eu posso estar andando de skate com meu filho, glória a Deus. Lourenço aprendeu a andar de skate sexta passada, com 4 anos de idade. Mas ao mesmo tempo eu pego um violão e vou lá na casa da irmã Claro tocar um hino da harpa cristã e choramos a tarde inteira. Porque eu não sou um playboy de púlpito, eu sou um homem de Deus. Eu não vim aqui usar uma roupinha bonita e impressionar com um bom discurso. Eu sou um homem de monte, de jejum, de Bíblia, de secreto. Essa mulher está aí, está vendo que eu estou passando os dias trancado dentro do meu quarto, tentando ouvir a voz de Deus. Chega de uma geração que tem zelo religioso, mas não conhece a Deus. O que tem de pastor bonitinho na internet, com roupinha bonita, com discurso bonito, com voz bonita, falando bonito, mas não muda nem a vida deles, o que dirá do povo. Eu não quero ser mais um desses, ainda que isso me custe o que custar. E quem anda perto de mim sabe o que eu estou falando. Eu quero que Deus se mude para Rui do Meio. E nós vamos começar nos próximos dias um projeto para ver se Deus se muda para Rui do Meio quanto antes. Porque Saul vai ter que cair por terra. Quando Saulo ele se curva diante do senhorio de Cristo, a primeira pergunta que ele está falando é: Senhor, quem és tu? Ele está dizendo: eu não te conheço. E tudo que eu fiz até hoje foi com base nas minhas convicções, mas eu não te conhecia. Com tristeza eu falo isso e não com alegria, pastor Sérgio. Você sabe o quanto eu tenho ouvido semana após semana pessoas que estavam há anos em igrejas me dizer o seguinte: pastor, eu nunca ouvi o que eu estou ouvindo, eu nunca vivi o que eu estou vivendo, eu nunca aprendi o que eu estou aprendendo. Essa semana eu fui visitar alguém, essa semana a gente visitou muita gente, mas uma dessas visitas a pessoa disse essa frase para mim: eu era uma religiosa, faz 6 meses que eu me converti, sendo que ela estava há anos dentro de uma igreja pentecostal. Alguém pode pensar que isso é bom, eu acho que isso é muito ruim. Porque nós não somos o dono da cocada preta, nós não somos a última Coca-Cola do deserto, eu tenho noção plena disso, bonita a tua calça, não tenho nada melhor que ninguém. Nós não temos nada melhor que ninguém. Mas nós temos uma coisa: amor por Jesus. Eu não estou aqui para demonstrar meu ministério. Quando eu digo que eu não queria pregar, é porque eu não queria pregar mesmo. Porque se eu quisesse, eu não tinha dado para a galera tocar o terror aqui. Eu tinha pregado a minha bela mensagem, irmão Fernando, como você sempre me disse. Não é mais uma mensagem. Quem está entendendo o meu coração? Nós precisamos, irmãos, amar Jesus, amar a sua vinda, Maranata. Eu vou dizer um negócio para você: Jesus virá e não tardará. Mas todos quantos amam a sua vinda, clamam dia e noite: Maranata, hora vem. Esse é o nosso lema. Preparar, a Bíblia diz que nos últimos dias
virá o espírito de João Batista, o espírito de Elias. Se você olhar quem era o espírito deles, é o espírito profético, que não é assim diz o Senhor, eu te darei, assim diz o Senhor, eu farei. Não, é assim diz o Senhor, Ele vem. A unção profética, na verdade hoje, me desculpe, mas o que eu mais vejo não é Deus usar os profetas, é os profetas usar a Deus. Porque o dom e a graça é sem arrependimento. Então o espírito de Elias que virá nos dias do fim é o mesmo espírito que caiu sobre João Batista, que diz que ele cresça e eu diminua. Aí quando você começa a olhar isso, algo está errado. Porque nunca antes na história o homem apareceu tanto. De tal modo que para criar uma igreja você tem que botar a foto do pastor na fachada de fora para o pessoal vir para a igreja. Porque eles não vêm por Jesus, eles vêm pela foto do pastor que está na fachada. Eu não estou criticando ninguém. Eu só estou dizendo que se tem que ter uma foto lá fora é de Jesus e não a nossa. Amém? Eu só estou dizendo que o zelo religioso não vai te levar a lugar nenhum. Porque na verdade Saulo ele enxergava tudo, mas não via nada. Vou repetir. Saulo ele enxergava tudo, mas não via nada. Quando vem a luz e ouve-se a voz todos ouvem, mas ver ninguém vê, só Saulo. Porque o evangelho está sendo pregado e todos parecem que estão ouvindo. Mas muitos não estão vendo. Por isso o lema de agosto do discipulado é: hoje se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. O avivamento vem, o rei vem, o reino vem, a glória vem. Cuidado, a luz resplandeceu para todos, mas nem todos viram. A voz se fez audível para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Porém muitos são chamados e poucos. Quem determina quem é escolhido ou não? A sua reação mediante o que você ouve. Muitos ouvem ele à porta batendo, mas ele diz: se você se levantar e abrir, eu entrarei. Muitos não abrem, muitos têm medo de uma entrega completa. Hoje é um culto de ceia. Essa cruz ele se entregou de maneira completa e morreu vazio, de tal modo que quando furaram saiu água, não tinha mais o que sair. Jesus morreu e pôde dizer a palavra grega que até hoje falamos, tetelestai: está consumado, eu não tenho mais nada para fazer, eu morri vazio. O que eu vim fazer eu fiz, eu me entreguei por completo. Mas nós temos ressalvas na entrega, nós temos medo da entrega completa. Mas sabe o que vai acontecer nesses dias? Quando Saulo se curvar, quando o governo de Saul, que representa Saulo, porque a palavra Saulo e Saul é a mesma. E da mesma maneira que Saulo perseguiu Jesus nos crentes, Saul perseguiu Davi, que é a tipologia de Cristo. É a mesma tipologia. Quando Saul persegue a Davi, ele está dizendo: Saulo vai perseguir os crentes que são filhos de Davi. Saulo vai perseguir Jesus, que é o filho de Davi, da mesma maneira que Saul perseguiu Davi e tentou matá-lo. Por quê? Porque o diabo entrou em Saul. Irmãos, escute-me. Quando Saul ficou com inveja, ele abriu a porta e deu legalidade para um demônio. Ciúmes e inveja abrem a porta de legalidade para demônios. E Saul ficou endemoniado. A Bíblia fala, é clara, dizendo que Davi, quando tocava, os demônios saíam. Era demônio. Só que ele se endemoniou de tal maneira que ele procurou matar Davi. Se ele matava Davi, o que acontecia? Jesus vinha da onde? Meu Deus. O plano do diabo não era matar Davi, era acabar com a sucessão genealógica do Cristo, do Messias. O diabo não quer acabar com você, o diabo quer acabar com o que vai nascer a partir de você. Alguém pega essa palavra, gente? A palavra se ressoou. Estou todo arrepiado. A palavra ressoou, diz assim: da descendência de Davi terá um que assentar-se-á no trono, e ele reinará para sempre, o seu reinado não terá fim. O que o diabo fez? Se ele vai vir de Davi, matamos Davi. Se Davi morrer, acabou. Se é para matar, mata o pastor Tiago, porque não vai existir igreja de Pab. Se é para matar, mata o pastor Sérgio, desvia ele, mata ele na fé, faz ele se escandalizar com os Saús da vida. Porque se ele não se levantar, lá no meio da toca da raposa, não vai haver igreja de Pab. E centenas de pessoas não vão conhecer o fogo do avivamento que essa igreja carrega. Escute, isso não é orgulho,
Isso é convicção. É muito diferente. É muito diferente. Quem está entendendo, diga amém. Então a luta dos principados e das potestades não é só contra você. Escuta de uma vez por todas, crente, se o diabo te matar, ele te leva para o céu. Ele te faz um favor. Posso ouvir um amém? Aqui não, pastor, Deus o livre. Tem gente que não, pasme o Senhor, tem gente que aceitou Jesus, quer morar com Jesus, mas tem medo da morte. Caraca. Eu não quero morrer, mas eu não tenho medo da morte. Mas eu não quero morrer. Por quê? Porque eu quero tacar fogo no mundo ainda. Eu quero ver meu filho ganhar alma, explodir, batismo do Espírito Santo. Eu quero ver ele nas cruzadas, nas nações. Quero ver ele sendo enviado. Eu quero fazer o casamento dele. Quero cuidar dos meus netos. Agora essa semana eu chamei os meninos, eu disse que nós vamos criar um alojamento aqui. E aí eu disse para eles, esse alojamento vai ser a nossa escola. Nesse alojamento vai ser intercâmbio missionário, projetos de 3 anos atrás que nós tínhamos. E eu disse, mas tem mais uma. Nesse abrigo aí nós vamos abrigar os judeus perseguidos no tempo dos fins. Aí me olharam com os olhões, pastor, nunca ouvi isso. Pois bem, você está ouvindo então agora. Nós vamos abrigar os judeus perseguidos no tempo da tribulação. A Bíblia diz que haverá um antissemitismo. A Bíblia diz que haverá perseguição de judeus. A Bíblia fala isso. No tempo dos fins. Aquela que está grávida, fuja. Fugir para onde? Pode vir para a Rua do Meio que tem lugar para você. Você sabia que lendo sobre isso, eu vi que quando os judeus foram perseguidos por Hitler, no comunismo, no governo nazista, a igreja não abriu as portas para os judeus, para escondê-los e refugiá-los, pelo contrário, ajudou a matá-los. Qual será o peso disso na eternidade? Uma igreja despreparada, que só pensava em si mesmo, que não abriu a sua casa para aqueles a quem o próprio Deus disse que era povo eleito. O judeu nunca deixou de ser povo de Deus, irmão. Pelo contrário, Romanos 11, 12, 13, Paulo vai dizer que pelo tropeço dos judeus, os gentios foram enxertados. Mas chegaria o dia, quando acabasse a plenitude dos gentios, que Deus restauraria a oliveira, e nós somos ramos enxertados. A oliveira nunca deixou de ser oliveira, nós somos o jambuzeiro enxertado. Então virá tempo, irmão Rodrigo, onde as suas casas terão que abrigar os judeus, os missionários perseguidos. Se prepare para esse tempo. Eu não estou brincando, eu estou falando muito sério. E eu já vou chamar o arquiteto nos próximos dias e vamos construir esse alojamento, porque eu não sei. E nós vamos botar uma placa bem grande, vem para cá, judaiada. Tem pão e água aí. Só alguém tem que aprender hebraico aí. Leher. O Osés que às vezes me liga e diz, pastor, eu não sei se ele está falando língua estranha, se ele está falando... Eu disse, xarabacanta para ti também. Aleluia, está tão ungido, varão, que não fala nem alô. Eu falo alô, ele, Shai, Decobia, Sé. Rapaz, é forte demais. Quer tirar uma foto, capricha então. Irmãos, você acredita no que eu estou pregando? Você acredita que vai chegar um tempo que toda tentativa de estrutura humana de fazer algo por Deus que não seja baseado no próprio Deus vai cair? Toda tentativa humana de se autopromover em cima de Deus, toda tentativa humana de usar Deus como um pretexto para os seus próprios interesses, matar em nome de Deus, perseguir em nome de Deus, esse zelo aparentemente religioso terá que cair. E quando ele cair por terra, o senhorio de Cristo será reconhecido. E a primeira pergunta que Saulo ou Paulo, irmão Juliano, que tem ganhado almas de uma maneira muito linda na cela do Moinhos, que Deus continue te usando, e o irmão Fabiano com as suas esposas, é quando a representatividade de Saul, na perspectiva religiosa, ela se rende e diz, o que queres que eu faça? Nas entrelinhas ele está dizendo, a partir de hoje, tudo o que eu era estruturalmente, religiosamente falando, eu crucifico contigo e quero ouvir a tua voz e os teus comandos e te obedecer. Então já não importa mais o que eu como pastor quero, o que a minha religião quer, o que o meu ventre deseja, mas sim que o Cristo me dê o comando e me diga, o que tu queres que eu faça? Essa pergunta ainda ressoa nos quadrantes da terra dizendo,
Jesus, o que tu queres que eu faça? Senhor. A palavra grega para Senhor é Kyrios, e na verdade não é Senhor, é dono. Dono de um escravo, que não tem mais domínio, vontade e desejos. Ele vive para o seu dono. Esse nível de rendição é o que Paulo, pastor Lucas, experimentou no primeiro dia de conversão. E nós estamos há anos servindo a Cristo e não experimentamos o que Paulo experimentou no primeiro dia de conversão. Quem me entende? É tão sério que no primeiro dia que Paulo se converte, ele reconhece Cristo como dono, ele como escravo, e ele vai falar em Filipenses capítulo 3, verso 5, ele diz, tudo que ele descreveu, de judeu, do judeu, fariseu, aquela lista toda, ele diz, eu reputei isso como esterco, porque a partir de agora, para mim, o viver é Cristo. É um nível de entrega de Davi. Agora eu vou explicar. Se Saulo pré-conversão é Saul, o governo humano, o governo escolhido pelos homens, o governo que Deus não aprovou, o governo que Deus tolerou, cuidado, tem coisas que Deus não aprova, tem coisas que Deus só tolera e te dá corda, cuidado, mas quando ele puxa, porque ele diz para Samuel, até quanto tu vai ter pena do que eu já rejeitei? Eu estou só tolerando. Você está entendendo? Ser aprovado não é a mesma coisa que ser tolerado. A tolerância um dia acaba, a misericórdia um dia acaba. E aí Deus diz para Saul, acaba com o governo de Saul. Deus diz para Samuel, acaba com o governo de Saul, porque eu já escolhi, eu. E sabe qual a primeira característica que eu vejo em Davi? A mesma do Saulo convertido. 2 Samuel capítulo 6, minha esposa, vai dizer que ele se recusa a governar sem primeiro ir buscar a Deus de volta para Jerusalém. Ele diz, se Saul fez isso, essa loucura, eu não vou fazer. Antes de eu sentar no trono, eu vou lá buscar a arca de Deus, porque eu só posso governar se Deus estiver comigo. E eu quero acabar lendo o Salmo 132, que foi a oração de Davi quando ele assentou no trono. Para você entender qual a diferença e por que a estrutura de Saulo, de Saul terá que cair. E parar de perseguir o Cristo. Para de perseguir o Cristo. E às vezes a gente acha assim, eu não estou perseguindo Cristo. Mas quando você, por não respeitar a diferença, não concordar com a diferença, você agride, você fala mal, você está perseguindo os homens e mulheres de Deus, na verdade você está perseguindo Cristo. Porque Saulo nunca perseguiu Jesus. Saulo perseguiu quem? Os filhos de Deus, chamados crentes. Então cuidado. Salmo 132 foi a oração de Davi, quando ele buscou a arca. Escute, quando um Saulo se converte e diz Senhor, quando um Saul cai e Davi se senta no trono, lembra-te Senhor de Davi das suas aflições. Ele está dizendo, eu sofri para chegar onde cheguei. Tu jurou, Senhor, fez votos ao Deus poderoso e disse, no verso número 3, certamente não entrarei na tenda da minha casa. Ele está dizendo, agora eu sou rei, agora eu que mando, agora eu sou autoridade em Israel, mas eu não subirei na tenda da minha casa, eu não vou voltar para casa, eu não vou deitar na minha cama, eu não vou dar sono aos meus olhos, eu não vou dar repouso às minhas pálpebras. Ele está dizendo, eu me recuso a voltar para o luxo da minha casa, comer comida boa, dormir na minha cama quentinha, ter uma noite agradável com a minha esposa. Eu não vou fazer isso enquanto eu não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o Deus de Jacó. Ele está dizendo, nada faz sentido se Deus não morar aqui. Eu não sei se isso faz sentido para você. Talvez a sua vida está muito boa. Sabe o que é, irmão? Deixa eu te falar um negócio. Eu entrei na igreja, está aqui, ó. Olha como é que a gente vem para a igreja. Isso aqui não é dia de oferta, crente. Isso aqui é as pessoas que dão. Tem um carro importado me esperando aí fora. Tem casa me esperando. Tem comida maravilhosa me esperando. Tem uma conta cheia de dinheiro me esperando. Tenho amanhã o que eu quiser, que a minha alma quiser, Deus me dá. Esse livro aqui eu só olhei para ele e disse, Deus eu quero. Deus mandou alguém comprar e me dar. Você sabe disso, pastor Lucas? As últimas férias as pessoas me pagaram. Relógio eu ganho, roupa eu ganho, tudo eu ganho. E eu estou aqui me expondo e dizendo,
Eu quero que Deus desça em Arroio do Meio, porque nada faz sentido se Ele não estiver aqui. Não sei se o teu luxo já te satisfaz, o meu não me satisfaz. Eu não sei se a tua comida boa te satisfaz, se a tua cama quentinha te satisfaz, a minha não satisfaz. Eu não sei se teu bom salário, tua boa empresa satisfaz, a minha não satisfaz, eu tenho vendido elas fora. Eu não sei o que te satisfaz, mas eu digo, só uma coisa me satisfaz. Qual é? Qual é? Sabe por que eu acho que Deus vai descer aqui? Porque enquanto Ele não descer, eu não paro de incomodar Ele. Enquanto Ele não descer, eu não paro, viu? Isso aqui não foi tirado da oferta, ó. Isso aqui, e tem mais uma também, ó. Quem tem conta para pagar esse mês aqui? Filma isso, porque há poucos dias atrás botaram um vídeo de um pastor famoso na internet dando dinheiro dele pro povo. Eu nunca vi isso, nunca veio pai papo, então, porque aqui isso acontece há mais de 9 anos. Quem tem conta para pagar esse mês aí? E tá faltando? Tá faltando? Meu Deus, tanta gente, eu preciso multiplicar isso aqui. Quem tem conta essa semana um boleto para pagar, tá? Faltou? Tá faltando? Tá faltando? Tá faltando? Se vier mais, eu vou entregar mais. Não bota na minha mão que eu entrego. Não, esse ainda não. Não, esse ainda não, Jesus. Não, esse ainda não. Que é isso? Sabe qual é o problema do ladrão e do bandido? É olhar com desconfiança para o honesto e achar que é bandido igual ele. Por isso que essa gambada de raposa fala que eu venho aqui para tirar dinheiro do povo, porque eles queriam estar aqui tirando dinheiro teu, e eu sou um homem de Deus puro, cheio do Espírito Santo. Olho no teu olho porque eu não devo nada para ninguém. Aleluia. Eu estou tomado. Eu disse para vocês, faz 3 ou 4 semanas, se vocês achavam que eu era louco, vocês vão ver daqui para frente. Eu estou falando sério, gente. Eu fui longe demais para voltar. É sério, gente. Você quer ser crente meia boca, seja. Pode ficar aí a vida agora. Vem aí curtir um cultinho bacana. E amanhã trabalha até sexta, com as suas dores e com as suas mazelas. E domingo vem pro culto, um pastor vai orar, você vai cair endemoniado, vai sair liberto de novo. E glória a Deus, e vai vivendo a vida assim. Mas eu quero amanhã de manhã entrar dentro do céu, ouvir Deus. Eu quero sentir a presença, eu quero ver os anjos. Eu quero ver o que Deus tem para falar. Eu quero falar de Jesus para todo mundo que eu encontro. Tá vindo uma nuvem aí, eu tô crendo, hein? Tá vindo o Shekinah, tá chegando, hein? Meu Deus, meu Deus. Algum vai entender o que eu estou falando e vai dizer: pastor, eu estou contigo nesse negócio, eu acredito nesse sonho, eu acredito nessa causa, pastor. Vamos preparar o caminho do Messias, pastor. Vamos ser João Batista, pastor. Vamos acreditar nisso, pastor. Eu quero dar minha vida, eu quero gastar minha vida, pastor. Eu quero.